Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 2. Vamos ler verso 32 e verso 33. Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Atos capítulo 2 é um capítulo, no momento em que é derramado o Espírito de Deus, no dia do Pentecostes. E é um capítulo, sem dúvida, de muita polêmica, muito debate, muitas opiniões sobre o que de fato foram aquelas línguas que ocorreram ali em Atos capítulo 2. Mas algo que me chama a atenção nesse capítulo é como Pedro usa aquele episódio e como ele desenvolve a sua linha de argumentação para estabelecer o que o povo deve entender daquele acontecimento que eles estão presenciando. Todos aqueles que estavam diante do episódio ao verem os apóstolos falarem em línguas. Há um povo reunido que adora ao Senhor no dia do Pentecostes e eles passam a ver línguas como de fogo. O texto diz Atos 2, verso 1 ao verso 4. E eles passam a falar em línguas conforme o Espírito concedia que falassem. A partir daí o texto passa a narrar quantas pessoas haviam ali, como elas ficaram perplexas diante daquele cenário, porque haviam pessoas de várias regiões. E Deus fez com que os servos de Deus falassem em idiomas de outras nações. E aqueles judeus de outras nações que estavam visitando Jerusalém, eles, ao entender as verdades de Deus que estavam sendo profetizadas, eles perceberam o milagre, eles perceberam a verdade de Deus. Deus estava falando na língua dessas nações sobre a sua glória. E há um contexto em que pessoas que não estavam entendendo esses outros idiomas, eles se levantam e eles zombam, eles questionam se aquelas pessoas não estavam bêbadas. E é nesse contexto em que Pedro se levanta para trazer uma explicação, uma refutação a essa zombaria e até mesmo uma explicação para fundamentar mais esses que estão perplexos, esses que estão admirados diante do milagre. O que significam essas coisas? Pedro passa a pregar, ele se levanta diante de todos e, em primeiro lugar, ele cita a profecia de Joel, capítulo 2, quando fala sobre um momento em que pessoas iriam profetizar, filhos e filhas iriam profetizar, jovens teriam visões e velhos sonhariam. Haveria sinais derramados da parte de Deus, haveria o Espírito de Deus sendo derramado sobre o seu povo, haveria prodígios sendo derramados nos céus e na terra. Pedro cita essa profecia para dizer que essas coisas estão se cumprindo naquele momento. Eles não deveriam olhar como um momento de homens que não temem a Deus, mas um cumprimento da palavra do Senhor, um cumprimento de profecia. A partir de citar essa profecia de Joel, Pedro narra um pouco sobre a história de Cristo e fala que ele fez prodígios, ele fez milagres. Então é como se Pedro estivesse conectando a profecia de Joel não apenas ao evento do Pentecostes, mas ao ministério de Cristo, porque Cristo havia feito prodígios e foi por causa dele que temos esse episódio, esse evento do derramar do Espírito. Ele que foi morto, ele que Deus ressuscitou. E aí em seguida ele passa a citar o Salmo 16 como uma prova de uma profecia que fala da ressurreição de Cristo, até o verso 28. E aí, a partir do verso 29, ele começa a sua conclusão, né? E é quando nós queremos olhar alguns aspectos da sua conclusão. Irmãos, permita-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que
um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Perceba, Pedro ele sai da profecia do evento do Pentecostes para caminhar pela profecia de Joel capítulo 2. Ele associa isso aos eventos do ministério de Cristo, que todos os seus prodígios, incluindo a sua morte, sua ressurreição, foram profetizados. Ele fundamenta isso no Salmo 16 e diz que o Salmo 16 está associado àquela promessa de Deus de que o Cristo se assentaria no trono. Um descendente de Davi se assentaria no trono. A referência é 2 Samuel capítulo 7. Mas aí Pedro ele diz no verso 32, o texto que lemos inicialmente: Deus ressuscitou este Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Em outras palavras, meus irmãos, ainda que nos dias de hoje há tanta polêmica sobre o que foram essas línguas, quem estava falando, o que significa isso, me parece claro que a argumentação de Pedro é o que nós devemos entender a partir desse evento. Ele desenvolve o seu argumento citando vários textos para chegar ao ponto o que significa desse evento é que Cristo está sentado no trono e do trono ele derramou o seu Espírito para capacitar o seu povo, derramando o Espírito, cumprindo a profecia de Joel capítulo 2. Me parece que a ênfase de Pedro não é propriamente no episódio das línguas, mas o que está por trás disso. Cristo assentado no trono. Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que governa toda a história, derramando da sua bondade, do seu poder para capacitar a sua igreja. Por isso, ainda no verso 34, ele diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. E ele cita o Salmo 110. Cristo está no trono e ele está governando o mundo, derramando bênçãos ao seu povo e derramando juízos aos ímpios. A conclusão da sua pregação está no verso 36, momento final, quando ele diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Como eles deveriam olhar o evento do derramar do Espírito, em que línguas como de fogo apareceram e pessoas ficaram falando em línguas? Eles deveriam chegar à conclusão de que Cristo, que foi morto, ele ressuscitou, ele está assentado no trono e ele julga toda a humanidade. Quando nós olhamos dificuldades, nós vemos no mundo, na vida, tantas adversidades, nos dias em que estamos passando, nós devemos ir além dos eventos, daquilo que estão diante dos nossos olhos e entender o que está por trás dessas verdades. Cristo está no trono e ele derrama da sua ira sobre o mundo que não adora e reconhece a sua glória. Diante de tanta exaltação do homem, como se o homem pudesse criar tudo aquilo que ele quer, ou controlar os seus dias, ou governar a sociedade, independente de Deus. Quando nós vemos em dias de pandemia a fragilidade da humanidade, a dependência da humanidade do Senhor, nós aprendemos o conceito que está por trás de todos esses eventos. Cristo está no trono. É Ele quem governa toda a sociedade, toda a humanidade. É Ele que controla e derrama da sua graça ao seu povo e do seu juízo àqueles que se rebelam contra Ele. Que o Senhor Deus nos faça entender essas verdades. Oremos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua glória, Senhor, por ter enviado o Teu Filho para morrer por nós, por ter ressuscitado, ó Deus, e está no trono, sobre quem todo o mundo
deve prestar contas. Obrigado a Deus por reconhecermos a tua soberania e que o Senhor controla todas as coisas para a glória do teu santo nome. Isso nós te agradecemos pelo teu amor, em nome de Cristo. Amém.